Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Neste sábado, queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia. Lemos o Evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto, a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Nesses versículos que nós acabamos de ouvir, do 30 ao 34, nós vemos o retorno dos apóstolos após terem sido enviados em missão, logo no início do capítulo 6, no versículo 7, onde nós comentávamos o envio de Jesus e as suas recomendações aos seus apóstolos. Ao retornar, eles começam a contar tudo aquilo que tinha acontecido, quase como se fizessem uma avaliação da missão, e Jesus lhes convida para irem a sós a um lugar deserto e descansar um pouco. É interessante vermos esta percepção de Jesus. Com certeza esses discípulos retornaram entusiasmados por aquilo que fizeram, por aquilo que ouviram. Mas Jesus lhes chama a uma atitude que na nossa vida como cristãos ela também é fundamental, que é esse retirar-se, ir a sós para um lugar deserto e poder descansar um pouco. O deserto é sempre esse lugar propício do encontro com Deus, porque ali nós nos encontramos a sós conosco mesmo e com o próprio Deus. E por isso muitas vezes o retiro é considerado também um deserto. E é disso que Cristo fala e nos protege de um ativismo religioso. Às vezes nós queremos viver uma religiosidade feita só de grandes ações, de belas práticas, de uma vida ativa, mas hoje Cristo nos recorda que muitas vezes é necessário parar, é necessário ir a um lugar deserto para podermos nos encontrar conosco mesmo, nos encontrarmos com Deus e também descansarmos, assim como Ele fez com os seus discípulos. E é claro, este ensinamento também é para nós. Sejam aqueles que vivem completamente dedicados ao anúncio da palavra de Deus, seja para todos os cristãos. Muitas vezes é necessário sairmos do nosso ativismo, é necessário sairmos desse hiperativismo que nós vamos nos colocando no nosso dia a dia para descansar um pouco, para nos encontrarmos com Deus e ali nos reabastecermos do próprio Deus para continuarmos a nossa caminhada e o nosso trabalho. Por isso, o convite que faz Jesus aos discípulos, deste contato íntimo com Ele, deste contato íntimo com Deus, indo para a região desértica, é feito também a nós. Também nós precisamos destes momentos de encontro, de contato íntimo com Deus. E também nós necessitamos dos nossos momentos de descanso para que possamos mais uma vez retomar as nossas atividades, sejam elas laborais, sejam elas de anúncio à palavra de Deus. E, portanto, assim como faz aos discípulos, também Jesus hoje nos convida: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Esta é a palavra de fé e vida que nós queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés _SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena. Na próxima segunda-feira nos encontraremos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida. E assim pedimos a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar, abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.